Integração Esportiva. Produção e apresentação: Jorge Daniel. Um ótimo início de semana para você que acompanha o nosso canal do YouTube da Rádio Integração. E nós chegamos a partir de agora para mais uma edição do Integração Esportiva, edição deste dia 12 de dezembro de 2022. E como você já está habituado, você já está acostumado, nas edições do Integração Esportiva, a gente traz até você as principais informações sobre as competições paralímpicas que foram realizadas no final de semana e também, claro, durante a semana. E hoje nós vamos falar sobre o Pan-Americano de Judô que foi disputado em Edmonton, no Canadá. Vamos falar sobre a realização do primeiro campeonato de showdown que aconteceu no CT Paralímpico no último final de semana, a conquista do pentacampeonato do SESI no vôlei sentado, a disputa da nossa seleção brasileira de bocha e também as informações sobre o ski cross country são os destaques do nosso Integração Esportiva deste dia 12 de dezembro. E você que não é inscrito no nosso canal, a gente sempre pede para você se inscrever. Se inscreva, fortaleça o canal do YouTube da Rádio Integração. Se inscreva, curta, comente, compartilhe. Deixe o seu like aí no nosso vídeo. Compartilhe com seus amigos. Espalha pra geral aí. Espalha pra galera o nosso projeto da Rádio Integração aqui no nosso canal do YouTube. Brasil volta ao Canadá com 14 medalhas e fecha o melhor ano para o judô paralímpico. Seleção brasileira paralímpica vai a pódio com todos os atletas que foram ao Campeonato Pan-Americano da IPSA. A seleção brasileira de judô paralímpico encerrou a temporada de 2022, que já havia entrado para a história da modalidade com a campanha vitoriosa no Campeonato Mundial de Baku, em grande estilo. Neste domingo, dia 11 de dezembro, todos os 12 judocas que lutaram no Campeonato Pan-Americano da IPSA em Edmonton, no Canadá, subiram ao pódio e garantiram 9 medalhas de ouro, 1 medalha de prata e 2 medalhas de bronze para o país, que fechou a competição na liderança geral. Apenas as atletas Júlia Pereira, até 48 quilos da classe J2 para baixa revisão, e Alana Maldonado, J2 até 70 quilos, não competiram dentro do tatame, pois foram as únicas inscritas nas suas respectivas categorias. Então foram 12 medalhas e não 14, conforme a manchete da matéria. Apenas aqui um equívoco de digitação do pessoal. Então foram 12 medalhas para o Brasil. As atletas receberam a medalha de ouro mesmo sem então estarem em ação nos tatames, a Júlia e a Alana Maldonado. Ao todo participaram do torneio canadense 45 atletas de 6 países, sendo a Argentina, o Brasil, o Canadá, o Chile, a Cuba e os Estados Unidos. 3 países, Colômbia, México e Venezuela, tiveram problemas com a documentação e não enviaram representantes. Com o número reduzido de judocas, 6 categorias acabaram tendo apenas 6 ou 2 lutadores que se enfrentaram em sistema de melhor de 3 combates. Foi o caso da brasileira Erika Zuoga, acima de 70 quilos da classe J1 para cegos totais, por exemplo, que nem precisou da terceira luta para despachar a norte-americana Cristela Garcia em 2 confrontos. O mesmo aconteceu com a potiguar Rose Andrade, da categoria J1 até 48 quilos, ganhadora dos 2 combates diante da Argentina Rossi Ledesma, com a carioca Brenda Freitas, da classe J1 até 70 quilos, e com o paraibano Williams Araújo. Outro mês da lista de ouro pelo Brasil caiu em chaves com 3 e 5 oponentes. Neste caso, a forma de disputa era de todos contra todos. Quem vencer mais lutas ficava em primeiro lugar. O paraense Diego Marques, da classe J2 até 60 quilos, que jamais havia ganhado um ouro pela seleção adulta, quebrou sua escrita. Portanto, ele conquistou o seu ouro. O Pan-Americano do Canadá foi o segundo evento da IPSA, da sigla em inglês para a Federação Internacional de Esportes para Cegos, que contou pontos no ranking mundial. Será o ranking que vai definir os classificados para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Dos 14 convocados pela Comissão Técnica
dos sensei Alexandre Garcia e Jaime Bragança para o evento, 7 chegaram a Edmonton na liderança das suas categorias. Todos confirmaram seu favoritismo e venceram, com exceção da já citada Lana Maldonado, além de Rose, Brenda, Diego e Williams. Além de ter sido PAN do Canadá em 2022, a seleção brasileira disputou. A seleção do Brasil Judô Paralímpico ficou na 4ª colocação no Mundial de Baku, foi primeira colocada das 3 etapas do Grand Prix da IPSA em São Paulo, no Sultão, no Cazaquistão, e Antalya, na Turquia. Portanto, após as férias, a primeira grande competição da modalidade em 2023 será o Aberto da Alemanha, em Heidelberg, no mês de fevereiro. Vale lembrar que a próxima temporada reserva ainda os Jogos Mundiais da IPSA em Birmingham em agosto e os Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, no mês de novembro. Essas, portanto, as informações da nossa seleção de judô paralímpico. Um ano muito vitorioso para o Brasil. 12 medalhas ontem, então, conquistadas no Parapan americano, portanto, de Edmonton, no Canadá. Misael Conrado e Simone Rocha são os primeiros campeões brasileiros de showdown da história. A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, CBTM, e o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, realizaram no último sábado, dia 10, o primeiro Campeonato Brasileiro de Showdown, a variação do tênis de mesa que permite a prática da modalidade para pessoas com deficiência visual. No feminino, a primeira campeã nacional da história foi Simone Rocha, enquanto no masculino deu Misael Conrado, o presidente do CPB e campeão paralímpico no futebol de cegos em Atenas 2004 e Pequim 2008. A final feminina contou também com Camila Vargas, que acabou superada em 2-1 com as parciais de 11-9, 7/11 e 11-7. Márcia Silva foi a terceira colocada e Dietrich foi a 4ª colocada. No masculino, o campeão foi Misael Conrado, que venceu na final o Mário Sérgio Fontes, olha só, por 2-0 com as parciais de 11-2 e 11-6. O Estônio Santos foi bronze e André Nascimento terminou na 4ª colocação. Em tempo, cada campeão do primeiro Campeonato Brasileiro de Showdown recebeu o troféu, medalha e um kit para a prática do esporte, contendo um par de luvas de proteção, uma bolinha com guiso e uma raquete adaptada. As informações são da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, CBTM, e assessoria de imprensa e comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro. Parabéns aí a Simone Rocha e também ao Misael pelas conquistas, então, no primeiro campeonato de showdown. Christian Ribera é bronze em etapa de Copa do Mundo de Esqui Cross Country na Finlândia. O rondonense Christian Ribera, de 20 anos, conquistou uma medalha de bronze na prova de 5 km de esqui cross country na Finlândia no último sábado, dia 10, durante a etapa da Copa do Mundo da modalidade. O atleta brasileiro completou a distância em 13 minutos e 41 segundos e foi superado pelo italiano Giuseppe Romelli, medalhista de ouro, com tempo de 13 minutos e 5 segundos, e também o canadense Colin Cameron, que ficou com a medalha de prata com o tempo de 13 minutos e 36 segundos. Já neste último domingo, dia 11, da prova rápida, em que foi vice-campeão mundial no último mês de janeiro, na Noruega, o Christian acabou em 4º lugar e ficou fora do pódio.
Na classificatória, o brasileiro fez o segundo melhor tempo do dia e avançou para a semifinal, fase em que liderou sua bateria, mas no entanto na final ele tomou uma decisão equivocada, segundo o próprio atleta, e não conseguiu repetir o desempenho que levou até a decisão. Christian encerra sua participação na etapa da Copa do Mundo de Bocate na próxima quarta-feira, dia 14, quando vai disputar a prova de 10 km. Portanto, medalha de bronze para o nosso atleta Christian Rivera na competição. O Brasil começou no último domingo, dia 11, a disputa por pares e por equipes no Campeonato Mundial de Bocha Paralímpica, após o encerramento das disputas individuais que aconteceram no último sábado, dia 10. E a gente traz para você o informativo com os resultados de ontem da nossa seleção brasileira. No primeiro dia da fase de grupos da disputa por equipes BC1 e BC2, o Brasil conseguiu a vaga antecipada para as quartas de final. O trio brasileiro, formado pela pernambucana Andresa Vitória, que foi campeã mundial individual, além do cearense Maciel Santos e do potiguar Yuri Santos, venceu neste domingo, dia 11, a Espanha na estreia por 15-1. E mais tarde venceu a Eslováquia pelo placar de 7-2. Esta foi a primeira partida de Andresa Vitória na competição após a conquista do título mundial com a medalha de ouro na disputa individual no último sábado, dia 10. Após a vitória sobre a croata Dora Bazic por 3-1. Com isso, o Brasil chegou à sua oitava medalha conquistada na história da competição. Agora são 3 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 2 medalhas de bronze conquistadas em 3 edições. Lisboa 2010, Pequim 2014 e agora na Rio 2022. A dupla formada pelo paulista Eliseu dos Santos e pela paulista Josi Silva também entraram em quadra no domingo dia 11 pelos pares BC4, para atletas com deficiências severas, mas que não recebem assistência. Vamos aqui com a informação então. Eles também entraram em quadra no último domingo, nos pares BC4, a dupla formada então por Eliseu dos Santos e Josi Pereira. Uma vitória e uma derrota. Venceram a Croácia por 5-3 e foram superados por 8-0 pelo Canadá. E agora eles decidem sua classificação contra o Japão nesta segunda-feira, dia 12. O Mundial de Bocha acontece até esta terça-feira, dia 13, quando vão acontecer as finais das disputas por pares e por equipes. Trazendo os resultados para você, nos pares BC3, o Brasil venceu o Peru por 10-0 e venceu a Colômbia também por 10-0. Foram outros resultados da nossa seleção no Mundial de Bocha Paralímpica. SESI derrota paulistano e é pentacampeão brasileiro masculino de vôlei sentado. O SESI derrotou o paulistano por 3-0, 25-18, 25-23 e 25-17 na manhã do último domingo, dia 11, no CT Paralímpico em São Paulo, e conquistou seu quinto título do Campeonato Brasileiro Masculino de Vôlei Sentado Série Ouro. A partida que definiu a competição foi transmitida ao vivo pelo canal Sport TV 2. O primeiro e último sets foram os períodos com maior domínio do SESI, nos quais a equipe deu poucas oportunidades para o paulistano liderar o placar. Já no segundo set, ambos disputaram a dianteira ponto a ponto até o final. Um dos destaques da campanha vitoriosa do SESI foi o atleta Thiago Rocha, de 22 anos. Nas semifinais, que foram disputadas no sábado, dia 10, o SESI derrotou o IPP Brasil do Paraná por 3-0, 25-16, 25-15 e 25-22. Depois o paulistano venceu o Vasco por 3-2, 21-25, 25-16, 24-26, 28-26 e 17-15. Ambos os jogos contaram com transmissão do YouTube da CBVD, Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes. As 9 principais equipes do Brasil de todas as regiões iniciaram o torneio. Neste ano, 7 times permaneceram do Brasileiro de 2021. O finalista paulistano e a DEFA de Estrela do Norte se qualificaram para o campeonato, por terem sido os campeões da Série Prata e também da Série
A e B, respectivamente. O torneio foi dividido em duas chaves A e B. Os 8 primeiros colocados se classificaram para as quartas de final. As informações então sobre esta competição. E este foi a edição de hoje do dia 12 de dezembro do nosso Integração Esportiva, com as informações sobre as competições paralímpicas para você. Para a Rádio Integração, repórter Jorge Daniel.